tem preparado para cada um de nós. Oremos.
Queremos pedir à igreja, por gentileza, para voltar a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos focalizar os capítulos 3 e 4 de uma forma um pouquinho mais intensa. Então, se você puder deixar a sua Bíblia aberta, será extremamente útil. Leitura que o presbítero Fernando fez conosco, nós acompanhamos atentamente e em oração. E é bom estar lembrado de que essas leituras, esses temas foram escolhidos em 2013, de maneira que não há nada planejado de ontem para hoje. Pelo contrário, o Espírito Santo ordena as circunstâncias. Tudo que Deus faz é bom. Pai Celeste, queremos apresentar como um vaso nas mãos do oleiro. E queremos ser cheios da Tua graça, da Tua unção e da iluminação do Espírito Santo. Queremos expor a Tua palavra, Senhor, e deixar que a Tua palavra, que é a verdade, fale com cada um de nós. Por isso nós vamos permanecer com a nossa Bíblia aberta e o coração também. Coloca um guarda bem junto da nossa porta, da boca, para que não saia nenhuma palavra que não seja permitida pelo Senhor. E se escapar da nossa boca, eu quero pedir que Tu ponhas um filtro no ouvido de cada pessoa que está participando deste culto agora e depois remotamente. Quero pedir que impeças penetrar aquilo que não vem do Senhor. Aliás, Senhor, eu quero pedir esta bênção para o Teu servo e para todos nós o tempo todo. Nada pior do que deixar penetrar aquilo que não é abençoado pelo Senhor. Por isso nós Te bendizemos de todo o nosso coração e com temor e tremor estamos na Tua presença e diante dos meus amados irmãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós temos um cenário que é bastante fácil de a gente recordar para este milagre de Pedro e João junto à porta chamada Formosa. De fato, essa porta é tão bonita e tão formosa que foi por onde Jesus entrou, na entrada triunfal de Jerusalém, quando ele descia do Monte das Oliveiras. E os árabes, sabendo que Jesus era um judeu convicto e de uma família sacerdotal, segundo a ordem de Melquisedeque, ele não atravessaria como Messias um cemitério. Então o que eles fizeram? Colocaram um cemitério bem à frente da Porta Formosa e fecharam a Porta Formosa com grossas e pesadas pedras, para que o Messias não passasse por ali. Mas, meus irmãos, errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus, porque se eles conhecessem as Escrituras, eles saberiam de uma coisa: o Messias, quando voltar, por onde ele for passando, ele vai curando cegos, aleijados, coxos e ressuscitando os mortos. Então o caminho estaria aberto pelo poder de Deus. É muito bom a gente conhecer e examinar as Escrituras. O cenário foi aquela porta formosa há pouco aludida. Junto àquela porta, lugar de entrada, gente toda hora, era colocado um coxo, um aleijado, um esmoler. É este o contexto, só para a gente ficar com a nossa mente acesa. É que nós lemos, é tão recente que nós guardamos isso na nossa cabeça. Isso eu já sei, que bom. Então, nós vamos encontrar Pedro falando sobre o aspecto da cura daquele aleijado. Por quê? O aleijado apegou-se aos dois apóstolos, a Pedro e João. Foram para o pórtico de Salomão e a multidão foi chegando. Então Pedro traz uma palavra. E esta mensagem de Pedro foi uma mensagem ungida pelo Espírito Santo de Deus. E ele mostra
o testemunho de Lucas, um outro cenário, a igreja em oração, Pedro e João na cadeia. É bom a gente saber que os apóstolos passaram por situações constrangedoras. Bem-aventurados sois vós, disse Jesus, quando vos perseguirem, quando mentindo disserem todo mal contra vós, quando maldisserem vocês, bendigam, orai pelos que vos perseguem. E regozijai-vos e exultai, porque assim trataram os profetas que vieram antes de vós. Assim trataram Jesus. É bom estar em boa companhia. Que maravilha estar ao lado de Jesus e dos mártires. Vocês não imaginam a sensação de privilégio. E eu fico pensando quantos de nós continuaríamos firmes na fé, na igreja, servindo ao Senhor, se nos apanhassem e nos dessem uma surra em público. Não é com tapa, não, é com vara mesmo. Quantos aqui gostariam de ser bem-aventurados? Nesse sentido, Senhor, tem misericórdia, o Senhor sabe que eu sou fraco. Há uma história até muito curiosa, hoje eu estou assim, com essa história chegando à minha mente aqui, de um homem nordestino, daquele cangaceiro, foi alcançado pelo Evangelho, transformado pelo poder de Deus, e de repente ele está indo com a família, todos em 2 animais, e chega um daquele desafeto do passado, junto da porteira, e fecha o caminho do homem, bate com a tala assim na perna e diz, pode descer. Hoje você vai apanhar de tala aqui na presença da sua mulher e das suas crianças. Você se lembra que você me fez beber? Vou falar porque é verdade, né? Cachaça com fumo e xixi? Rapaz, isso é o tempo passado, esquece disso. Vamos deixar isso para trás, não mexe com isso não, porque não tem desse negócio não. Quem bate esquece, mas quem apanha não esquece não, pode descer. Ele viu que o homem estava bravo mesmo, chegou e disse assim, mulher, passa minha filha, você e as crianças, vamos embora, vamos andando lá para frente. Virou para aquele camarada e disse o seguinte, desceu do cavalo e disse, olha, me deixa pelo menos fazer uma oração, você pode fazer. Ah, isso para mim não foi mal nenhum. O camarada, quando foi ajoelhar, ele ajoelhou com tanta força que abriu até um buracozinho na terra. Plaf, desceu aquele enorme daquele homem. Ele começou, Senhor, meu Deus, me ajuda. Me dê força, Senhor, para que eu possa apanhar aqui. Não permita, Senhor, que eu decaia da minha fé. Porque se eu decair da fé, Senhor, eu vou rasgar esse homem a dente. Não vai sobrar nenhum pedacinho dele. Eu preciso da tua proteção, em nome de Jesus, amém. Abriu o olho, não tinha ninguém mais na frente dele. Meus amados, Pedro pregou com unção. Mas Pedro, quando foi realizar o milagre, ele olhou para aquele aleijado e disse assim, olha para nós. Imagina só, o camarada olhou nas mãos de Pedro, olhou na altura assim da túnica, se tinha um lugar, uma abertura do bolso, e ele dá a primeira notícia, não temos ouro nem prata. Imagine você o esmoler, estou duro, mas o que temos, isso te damos. Aí ele animou. Ele estendeu a mão e disse, em nome de Jesus de Nazaré, levanta-te e anda. Quando ele fez assim, o aleijado levantou de um salto e entrou saltando, louvando e glorificando o nome do Senhor junto com os 2 apóstolos. Nós precisamos de unção, de autoridade e de intrepidez, à luz desse texto.
enquanto o Senhor estende a mão para fazer curas, sinais, prodígios e maravilhas, nós queremos pregar a palavra com unção e com autoridade e com intrepidez. Meus irmãos, estivemos meditando sobre esse coxo. Possivelmente ele fosse um paraplégico. Ele era paralisado nos membros inferiores e também pouco no tronco. Poderia ser também um tetraplégico, que o versículo 3 diz que ele era carregado e colocado ali na porta. Mas não parece ser o caso, não. A pessoa pode ter limitações físicas e superá-las com a graça de Deus. Tem gente que aprende a conviver com a limitação. E há uma história que eu vi numa reunião do nosso Conselho Deliberativo do Mackenzie, junto do nosso querido Dr. Ciro Aguiar, que era presidente do Mackenzie quando eu era presidente do Supremo Conselho. E ele contou uma história de 8 jovens que tinham um amigo aleijadinho. O aleijadinho não tinha perna nem braço, então tinha que ser carregado. Mas ele era tão pândego, tão alegre, tão brincalhão, tão inteligente, que eles faziam questão absoluta de levar o aleijadinho com eles. Eles iam ao circo. Resolveram ir ao circo, mas vamos ficar na primeira fileira. O aleijadinho é um toquinho de gente, tem que ficar na primeira fileira. Ah, que bom, gente, vocês são ótimos. E lá está ele, todo mundo com a pipoca na mão, e pipoca para a boca, pipoca para o aleijadinho, de um lado e do outro. Estava indo tudo muito bem. Lá pelas tantas, me trazem a jaula do leão. E vem com aquela jaula para o meio. O domador, muito bem vestido, estala aquele chicote e bate na própria jaula. Vlapt! O animal ficou todo ouriçado. Então ele foi abrir a porta para entrar. Enquanto ele entrava, o animal saiu arrastando e passou por ele. E aí, o leão está no picadeiro. Para um lado, todo mundo sai correndo. Para o outro lado, todo mundo voando fora. Lá na saída já, os 7 param lá e dizem assim: gente, olha o aleijadinho. Então ele gritou: olha o aleijadinho, olha o aleijadinho. Ele falou assim: cala a boca, cala a boca. Deixa o leão escolher quem ele quer comer. Às vezes a pessoa se adapta às circunstâncias e faz a gente até achar engraçado. Pois bem, queridos, quando nós pensamos na pessoa que depende dos outros, às vezes até ser carregado, não é fácil. Não é fácil para ele e não é fácil para quem tem que carregar. E nós convivemos com pessoas que têm essa missão e fazem essa missão estoicamente e fazem como um serviço a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Primeira lição aqui: se nós tivermos que conviver com alguma limitação, que Deus nos ajude a conviver com ela. Mas nós vamos pedir sempre: Senhor, cura-me. E aí nós vamos estar firmes em oração, porque os milagres acontecem. Digamos que o nosso coxo, curado por Pedro e João, fosse aquilo que Machado de Assis, em Quincas Borba, pela altura da página 268, ele dá vários sinônimos sobre a pessoa que é coxa. Coxear, cambetear, capengar, capenguear, coxingar, mancar, manquitolar, manquejar, etc. Pedro e João estavam subindo para o templo para a oração. Quem ora,
ora e age. Oração. Age e ora. Sim, meus amados, aquele homem curado entra saltando. Pedro volta ao seu sermão, a mensagem ungida. O milagre foi público. Entraram ruidosamente no templo, o povo correu para junto do pórtico. E nós vamos ver aí na altura do versículo 12 do capítulo 3. Você que não fechou sua Bíblia, veja junto comigo. Versículo 12: à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? Se você observar na sequência, no versículo 16, ele explica na mensagem dele: pela fé em o nome de Jesus, este mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Inquestionável. E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também vossas autoridades. Estou no versículo 18 agora. Mas Deus assim cumpriu o que dantes foi anunciado por boca de todos os profetas, que o Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Conversão é mudança de mente, de atitude, de direcionamento na vida. Convertei-vos, sede convertidos no poder do Espírito Santo, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença de Deus vos venham tempos de refrigério, e envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus. O versículo 21, ao qual é necessário que o céu receba, até os tempos da restauração de todas as coisas, de qual Deus falou por intermédio dos seus santos profetas, e também a boca do próprio Davi. Veja comigo aí o Salmo de número 2, por favor. Apenas os versículos 1 e 2. Você vai perceber que esse salmo faz eco nesse texto. Vamos ler os versículos 1 e 2 todos juntos. Por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Salmo 2, agora versículo 2. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo... Aí vem: rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Então é uma palavra forte que está aí no Salmo, mas ela faz eco na interpretação deste texto. Sim, meus amados irmãos, vamos analisar um pouco mais este assunto. Por isso nós vamos perceber ameaças por fora, todo mundo pode ver. Temores por dentro, só Deus percebe, e quem está com o coração atemorizado e machucado. Isto não consegue fazer calar uma vocação. Pelo contrário, fortalece a vocação. Pelo contrário, dá intrepidez. Intrepidez é essa coragem de falar as coisas como elas precisam ser ditas. Dá unção, dá autoridade. Se for necessário, dá poder. O texto diz assim: olha, Senhor, para as ameaças deles. Isso é uma coisa muito bonita. Entrega nas mãos de Deus. Olha, Senhor, para as suas ameaças. Repreende, Senhor. Não sei.
age, Senhor, aí está bem, conforme a tua palavra profética. Que palavra profética é esta? Não maltrateis os meus profetas, não toqueis nos meus ungidos. E você pode se dar mal. A igreja estava reunida. Eles levantaram a sua voz unânimes. Esta unanimidade não é só orar todo mundo junto, não. É todo mundo orar na mesma direção, no mesmo sentimento, no mesmo propósito diante de Deus. É isto que é a essência da chamada oração de concordância. Não é só esse negócio, nós combinamos, vamos orar sobre esse assunto, e um está em sintonia, o outro não está, sei lá como que é. Aqui tem algo mais. Unânimes levantaram um clamor diante de Deus. Quando o povo de Deus ora, libera poder. Guarde isso. Quando a igreja está em oração, é uma usina de poder. Não pense que é preciso todo mundo estar com o mesmo fervor, não. 2 pessoas se concordarem, já está resolvido o assunto. Isso é o que diz a Bíblia. É por isso que é muito raro você ter reunião de oração grande demais. Nós estávamos ontem à noite vendo o filme, né? Todos tinham que declarar a um vaidoso professor que Deus não existe. Mas houve um que disse, olha, eu não consigo fazer isso. Eu estou sentindo no meu coração que eu devo dizer que Deus existe. Ele não está morto, não. Deus não está morto. Senhora, cuidado. Você é o único. Se você se atrever a provar, você vai ter tantos minutos, eu vou interferir, e não sei o que mais, e você pode perder 30% das suas notas, e talvez você nunca chegue no seu curso de Direito, e aí foi aquele punhado de ameaças. Olha para as suas ameaças. Ele entra sozinho numa igreja e vai ser aconselhado. Você já viu o filme? Complete depois. E aquele pastor, com muita sabedoria, disse, não mostre nenhuma arrogância, nenhuma sabedoria sua, tenha um compromisso com a palavra de Deus, diga a verdade. E citou 2 textos bíblicos para ele. O moço se preparou. Que debate, que assunto precioso. Gente, eu recomendo que nós tenhamos grupos pensantes para ver um filme assim, porque é uma pregação e tanto. E aquele moço, na simplicidade dele, disse, nós estamos colocando em julgamento se Deus existe, se Deus não existe. Eu vou fazer o papel de advogado de defesa e o senhor vai fazer o papel de acusador. O senhor vai acusar, eu vou defender. E os jurados são esses alunos aqui. É muita coragem. Veja o filme. Ele tem tantas lições, ele põe 4 histórias paralelas, mas mexe com a alma de todas as pessoas. E aquele homem que era revoltado contra Deus, teve que confessar diante da classe, que ele não apenas não cria em Deus, ele tinha raiva, tinha ódio de Deus. Começou a perder aí. Toda pessoa que age com ódio e com ressentimento já perdeu. Fez um bem enorme ao nosso coração, Walter. Você e Viviane, e nós tivemos juntos aquele jantinhazinha gostosa antes. A imagem estava fantástica, graças a Deus. Mas é bom a gente lembrar isso aqui. Unânimes levantaram a voz diante de Deus.
Deus liberou o poder. Clamor foi ao Deus eterno, Criador do céu e da terra. E isso é maravilhoso. Testemunho de Davi. Por que se enfureceram os gentios? Por que os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se a uma contra o Senhor e o seu ungido. Isso está na oração, está no texto. Isso é Atos 4, minha gente. Por favor, começa com o versículo 23 e vai até o 31. Mais uma vez. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças. Jesus toma conta desse assunto, ele não cabe na minha mão. O que o Senhor fizer, para mim está ótimo, é justo. Mas concede a nós, teus servos, intrepidez para anunciar a tua palavra. Não podemos deixar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Ser um tempo de perseguição movida oficialmente pelo Sinédrio, que era a Corte Suprema. Vocês já imaginaram? Enquanto tu estendes a tua mão para continuar fazendo curas, fazendo sinais, no caso do aleijado. Tem muita gente doente e aleijada em nosso meio. Precisamos de cura, precisamos de sinais, de prodígios, sempre, por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, versículo 27, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Vamos ficar todos de pé. Quero pedir ajuda do Ministério de Música aí, meu querido reverendo Cid. Será que nós conseguimos cantar? Se começarmos a orar, esse templo treme. Eu não tenho medo nenhum. Se começarmos a orar, este templo treme. Quero terminar mencionando alguns resultados práticos. Quando a igreja ora, nenhum problema resiste a um cristão de joelhos. Seja o tamanho do problema, Deus é maior do que o nosso problema.
Primeira coisa, tem muita gente sendo curada. A igreja estando em oração, você não sabe quem está sendo curado, mas está. Tem muita gente experimentando a plenitude do Espírito Santo. Quando o reverendo Antônio Elias declarou isto, alguém fez aquelas perguntazinhas que ele sempre foi alvo delas. Reverendo Antônio Elias, o senhor tem a plenitude do Espírito Santo? O velhinho deu a sua risadinha de sempre, disse: se não tenho, eu quero. E se eu tenho, eu quero mais. Louvado seja o nome do Senhor. É a minha resposta também. Eu quero intrepidez, meus colegas. Quero coragem para pregar a palavra enquanto eu viver. Ainda que tentassem tirar da minha mão o microfone. Primeiro, ele não sairia com essa facilidade, não. Houve um candidato ao Senado lá no estado do Espírito Santo, chamado Calmon, que entrou para concorrer uma pessoa muito forte. Tanta gente aliou do lado dele que ele pensou assim: dessa vez a pessoa, eu vou perder essa eleição. Então, numa reunião, num primeiro debate, ele saiu com uma pequena ilustração. O seguinte: olha, gostaria que vocês soubessem que nós estamos começando uma campanha agora, não sabemos até onde isso vai. Mas faz-me lembrar uma história de uma pessoa que resolveu beber água numa fonte, botou o seu rifle lá atrás e desceu. Quando ele fez assim para beber a água, ele viu uma onça em cima da pedra, já pronta para pular. Ele olhou, não tinha como correr para o rifle, pegou uma faca e fez o seguinte: quando ele pegou a faca, ele é católico naturalmente, ele viu um santo lá, não vou nem dar o nome do santo, Santo Benedito. Se você estiver do lado desta onça, faz com que no primeiro tapa que ela me der eu desmaio, nem vejo a minha morte. Se o senhor estiver do meu lado, por favor, quando ela pular, faz que essa faca entre exatamente no coração, e ela só trema, não vai nem me arranhar. Agora, se você não estiver nem do lado dela, nem do meu, espera aí que você vai ver uma luta inesquecível. Então, meus irmãos, intrepidez é parecido com isso. Essas ilustrações não são tão boas, mas ajudam. Meus irmãos, Edir Macedo, no auge da perseguição da IURD da Universal, ele disse: a IURD é como omelete, quanto mais bate, mais cresce. A verdade é verdade, não importa nos lábios de quem ela saia. Igreja perseguida cresce. A única ostra que faz uma pérola é aquela que é ferida. Ostra que não é ferida não cria pérolas. Que Deus tenha misericórdia de nós. A hora da ceia do Senhor, eu até comecei a dizer: nós vamos confessar os nossos pecados. Eu estou em oração desde que eu vi o texto. Desde que eu vi o texto, disse: Senhor, Jesus me abana. E Ele deu um refrigério. Que Deus nos ajude. Eu estou orando muito, mas muito mesmo. Porque tudo que eu pedi ao Papai do Céu, Ele está me dando. Poder terminar com dignidade e respeito o ministério que Ele me confiou. Não peço mais nada. Pai Celeste, louvamos o Teu nome porque nos ouves. Por graça e misericórdia nos atendes. Por isso, Senhor, ajuda-nos. E abençoa os 2 candidatos que estarão sendo apresentados à igreja.
Abençoa os que irão votar, para que tenham a consciência de votar segundo a tua vontade e não segundo a vontade humana. Sabemos que o Senhor está no controle e descansamos em Ti e na força do Teu poder, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Sentai-vos, irmãos. Vamos orar, buscando a presença do Senhor.